Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 2 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos nas eleições presidenciais. Luís Marques Mendes eleva a fasquia e aponta a vitória na primeira volta. Numa noite de banho de multidão em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela AD aponta uma vitória nas 2 voltas das eleições presidenciais. Depois de uma tarde dedicada à juventude, Luís Marques Mendes recebeu um banho de multidão em Aveiro, onde, motivado, acabou por estabelecer novos objetivos. Miguel Viterbo Dias. Nas festas de São Gonçalinho, em Aveiro, as ruas já estavam cheias, mas foram muitos os que quiseram cumprimentar e tirar uma fotografia com Luís Marques Mendes, que, galvanizado, elevou a fasquia. A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18 veremos quem tem razão. É a minha convicção. Posso errar, posso acertar. A convicção de Marques Mendes, depois de durante a manhã em Viana do Castelo ter deixado no ar de que tinha números melhores do que as sondagens conhecidas até ao momento, e sobre sondagens avisa que quem lidera durante muito tempo pode cair num erro. As sondagens em que uma pessoa está em alta influenciam negativamente. Aquelas em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam. Estar sempre em alta não é uma grande ideia, porque fomenta triunfalismo. O candidato apoiado pela AD, que devido ao elevado número de pessoas passou à margem da capela de São Gonçalinho, onde são atiradas as cavacas, ainda assim satisfeito com a forma como foi acolhido, Marques Mendes tinha já dedicado a tarde aos jovens, onde revelou estar de bem com a vida. O que é que eu diria ao Marques Mendes jovem? Eu recomendaria que fizesse o mesmo, não me arrependo de nada do que fiz e fui sempre muito feliz. Uma coisa que eu sempre tive é que estou sempre de bem com a vida. Sempre de bem com a vida. Eu não estou propriamente assim zangado com ninguém. E sabendo que há adversários que se movem melhor no mundo digital, admitiu que falha no TikTok, mas que a prioridade é outra. Há alguns que são melhores do que eu a falar dos jovens no TikTok ou a fazer números sobre os jovens no TikTok. É verdade. Mas verdadeiramente os problemas dos jovens não se vão resolver no TikTok, vão se resolver com experiência a partir da Presidência da República. Luís Marques Mendes numa tarde rodeado de jovens e uma noite em que quis mostrar banho de multidão para, na rua, contrariar as sondagens. Miguel Viterbo Dias a acompanhar o dia de campanha de Luís Marques Mendes. A caravana do candidato apoiado pela AD segue este domingo para Ovar e termina em Lamego. Apesar do apelo dos apoiantes, António José Seguro não só botou nas críticas ao primeiro-ministro e insiste que não vai ser um presidente de facção. Num comício em Paredes, distrito do Porto, perante sala cheia, Seguro falou de que o país espera do próximo presidente da República e quando uma pessoa gritou para que substituísse o primeiro-ministro, o candidato do PS respondeu assim. O Presidente da República não é um presidente, ou pelo menos eu não serei um presidente de facção, nem um presidente partidário. Não serei sequer um primeiro-ministro de sombra. Eu venho para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Depois, nas eleições, cada português decide como quer. Agora, nestas eleições presidenciais, eu quero ser o presidente de todas e de todos os portugueses. António José Seguro também deixou um aviso a André Ventura, chega de extremismos e que irá sempre combatê-los. António José Seguro, no final do dia de campanha, num comício em Paredes, o candidato a Belém insiste que será um presidente de mudança, mas de uma mudança tranquila e dispensa atacar de forma mais direta os adversários. Gouveia Melo acusa Coutrinho de Figueiredo de ser um lobo disfarçado de cordeiro e recusa fazer pontes pilares enterrados no lodo. É precisamente essa a expressão usada pelo Almirante numa ação de campanha em Penafiel. Deixa críticas aos candidatos do sistema e prefere distanciar-se. Falam em experiência. Mas que experiência? Experiência de andar a negociar favores? Experiência de trocar lugares na administração pública? Os tais lugares que depois dizem quando falham, afinal não foi eu que o nomeei. Vamos trocar outra vez? É essa a experiência? Não.
Eu não vou construir nunca pontes sobre pilares que estão enterrados em lodo. Eu vou construir pontes sobre valores. E não me venham com o mantra da estabilidade. Porque o mantra da estabilidade é ter alguém que tem a cauda presa a N portas giratórias ou a N interesses partidários e não vai ter a liberdade para ajudar verdadeiramente o sistema partidário. O Almirante volta a defender que é o candidato mais preparado para o cargo de Presidência da República e deixa um recado ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Acham que o mercado resolve tudo? Digam-no claramente, afirmem 30 vezes, 50 vezes, mas não andam a disfarçar-se de cordeiros quando são lobos. Nós precisamos de uma economia forte, mas de uma economia com coesão social. Eu estou aqui para não deixar que a nossa sociedade se deslace mais, se torne mais desigual. Declarações de Gouveia e Melo num jantar-comício. Em véspera de voto antecipado, o Almirante reforça a importância de ir às urnas. André Ventura promete ser interventivo se chegar à presidência e reforça a vontade de ser diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato apoiado pelo Chega diz que é o único que defende uma presidência realmente ativa. Na Guarda, durante uma arruada, Ventura diz mesmo que esta eleição gira apenas em torno de que tipo de presidência querem os portugueses. Se as pessoas quiserem continuar o mesmo perfil de Presidente da República, eu não vou ganhar. Parece-me evidente. Se quiserem o mesmo perfil que tivemos até agora, eu não vou ganhar. Não é esse o meu perfil. Se quiserem um perfil mais interventivo, mais de intervenção na condução do Estado do país, então aí é que eu posso vencer e aí é que essa mudança pode acontecer. Portanto, não temo, até acho o contrário. Eu acho que as pessoas neste momento, sobretudo depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, querem um Presidente ativo, diferente, com energia, com espírito de mudança. Não é um bloqueio, mas é um Presidente com energia, capaz de chamar o Primeiro-Ministro, chamá-lo à atenção, capaz de intervir. André Ventura admite também que, apesar de estar confiante na vitória nestas eleições, ainda não está a preparar a sucessão à liderança do Chega. Falta de grandeza é a acusação de João Contrito Figueiredo, a quem o acusou de tentar apropriar-se do nome de Sá Carneiro e de Pedro Passos Coelho. O candidato Ambelei recusou mencionar nomes, mas os principais críticos têm sido Cavaco Silva, Luís Montenegro e Marcos Mendes. Ora, João Contrito Figueiredo diz que já tem defeitos suficientes e que não é preciso inventar mais. Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem? Perguntam vocês. Por aqueles que de facto se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não. Falta-lhes a grandeza para isso. O candidato apoiado pela IEL respondeu ainda a quem o critica por falta de experiência. Diz que, em termos de resultados, tem mais experiência que muitos candidatos juntos. Fora das presidenciais, em Almada, 3 pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio num apartamento. É o que adianta a Proteção Civil à Rádio Observador. O alerta foi dado pouco depois das 8 da noite de sábado. Não há registro de feridos na sequência deste incêndio, que demorou 1 hora para ser extinto. As 3 pessoas foram realojadas temporariamente no primeiro andar do mesmo edifício. Nas operações de socorro estiveram envolvidos os bombeiros e também a PSP. Na atualidade internacional, no outro lado do Atlântico, Donald Trump pondera seriamente um ataque ao Irão em resposta à repressão mortal dos protestos. É o que avança o New York Times. Segundo o jornal norte-americano, o presidente dos Estados Unidos ainda foi informado de novas possibilidades de ataque, mas ainda não chegou a uma decisão final. Foram apresentadas várias opções, incluindo ataques a alvos não militares em Teherão, a capital iraniana. Também o secretário de Estado norte-americano discutiu a situação no Irão com o primeiro-ministro israelita. Segundo o jornal norte-americano Axios, Marco Rubio e Benjamin Netanyahu falaram ao telefone sobre os protestos no Irão, Gaza e a situação na Síria. E no Médio Oriente, mais propriamente no Irão, os funcionários de 3 hospitais no Irão dizem que os serviços estão sobrecarregados com mortos e feridos dos protestos que já duram há 2 semanas. Segundo a BBC, um médico num dos hospitais em Teherão avança que viu ferimentos causados por tiros contra as cabeças de jovens e contra os corações também. Outro médico afirma que um hospital oftalmológico na capital recebeu tantos feridos que entrou em modo de crise. Entretanto, os jornais do regime iraniano avançam que já foram detidos 200 líderes dos protestos contra o governo de Ayatollah Ali Khamenei. A imprensa estatal relata ainda que foi descoberto um significativo depósito de armas numa das casas ligadas aos detidos.
E no desporto, o Vitória Sport Clube fez história e venceu o Sporting Clube Braga por 2-1 na final da Taça da Liga. Até esteve a perder por 1-0, mas acabou por dar a volta ao resultado. O Braga podia ter igualado com um penalti, mas falhou e a partida ficou resolvida, antes mesmo de um prolongamento. Carlos Vicens, técnico do Braga, elogia o adversário e diz que se calhar a taça não fosse para pender para o lado bracarense. Naturalmente mais satisfeito, o treinador do Vitória Sport Clube, Luís Pinto, fez uma retrospectiva dos últimos anos para concluir que a resiliência compensa. 2-1 para o Vitória Sport Clube num jogo que teve lugar no estádio de Leiria. O Vitória Sport Clube é o novo campeão de inverno, mas foi uma final de taça que também ficou marcada com a infeliz morte de um adepto do Braga por ataque cardíaco. Ponto final neste noticiário das 2 da manhã. A informação fica por aqui, mas regressa daqui a pouco às 2h30 com a síntese de notícias.